É curioso notar que em pleno século XXI conseguimos nos conectar desde um idoso de Itapecerica até um hater na Islândia em menos de 2 segundos, mas não conseguimos almoçar com a vovó sem sentir que estamos perdendo algum evento importante que nem sabemos qual é. A modernidade nos prometeu a superconexão, mas entregou um tutorial de como ficar sozinho no 4G. Nunca estivemos tão cercados de gente e tão encapsulados em nós mesmos. Como diria Píndaro, se ele tivesse TikTok e ansiedade social, estamos todos juntos, mas cada um no seu Wi-Fi emocional. Antigamente a solidão era poética. Um monge no deserto, um profeta em jejum, um velho na varanda com o jornal e com colesterol desafiando o cardiologista. Hoje ele vem com aplicativo, assinatura premium e propaganda de meditação com voz da ASMR. Você conhece essa daí? ASMR. Eu acho legal. E o mais genial é que chamaram isso de liberdade. Liberdade de não ter vínculos, de não ter filhos, de não ter cônjuge, não ter vizinhos que pedem açúcar, apenas um plano de dados, um pronome flutuante e a leve sensação de que amar é ultrapassado e que o maior perigo da vida é ser interrompido. Bem-vindo ao Império da Solidão com aromatizador de ambiente e cheirinho de capim-limão. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes tá mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Para falar desse tema complexo, temos aqui um quinteto de 5, muito heterogêneo. Um ex-amante da solidão e ex-Red Pill, Lucas Honorato. Ex-amante não, ele ainda é amante da solidão. O amante da solidão digital, tuiteiro compulsivo, Felipe Trielli. Pô, é verdade. Né? Aquele que não consegue ficar sozinho nem para fazer o número 2, Luigi Marnoto. Eu que lido melhor com a minha solidão do que com gente que dá bom dia como se fosse um goleiro de handball. E ele, o nosso mais isolado elemento, o grande Mário Machado. Mário. Ah, Mário! Claro! Arthur Mário, pô. Arthur Mário. Pra quem não sabe. Arthur Mário. Você é japonês? Que tem Mário e Luigi. Está sempre solitário atrás do armário. O Lucas é tão malandro que ele botou uma aliança na mão, com uma aliança ele casou com ele mesmo. Entendeu? Com uma aliança ele matou o problema. A famosa Resolveu. palmita de la mano. Não precisou comprar 2 alianças. Legal. Casou com a mão. Casou com a mão. Meu Deus. Vou pedir a minha mão em casamento. Você sabe que uma vez eu fiz uma música aos 16 anos, não que fosse biográfica na época, mas que chamava Ode a Onan. Eu não sei se você Jesus sabe. E que era, além de... Ó, ele vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Porque além de ser Combustão pagão... espontânea. Não é pagão, porque é bíblico, né? É. Mas aí... Mas aí ele... A última frase era... Como é que é? Nem Freud explica, nem Jung encara. Eu me apaixonei por minha mão. Eu falava isso, né? Ah, não, era... Deixa eu fazer a frase inteira por causa da rima, né? Mão de urso, espinha na cara, usando a imaginação. Nem Freud explica, nem Jung encara, me apaixonei por minha mão. Poesia, né? Poema, né? Poema. É um Porra, profundo. Fernando Pessoa, praticamente. Depois tu reclama da Anitta, hein, mano? Vai falar Pô, mas da eu tinha decadência 14 cultural, anos de idade, porra. Já diminuiu. Era 16, agora 16, 14. Nessa época que a gente faz esse tipo Daqui a de pouco coisa. vai admitir que foi mês passado. Bom, mas vamos lá. Vamos para assunto. Falando em solidão, o cara já pensa... Mas você estava falando de solidão. Não existe solidão maior do que uma conversa com a mão, né? Sim. É o ápice da... Fale com a minha mão. Bom, vamos lá. Estamos sozinhos. Essa solidão é produtiva. Vai. Perto da de hoje? Não, galera. sim. Não é reprodutiva. Caraca, não para. Não para. Não acaba nunca. Hoje temos as tias do Zap assistindo a gente. Muito Vamos bom. levar Porra, não. Essa foi de alto nível, pô. Vamos lá. É isso. Então, o mundo moderno é solitário. É isso? Qual O era? assunto é a solidão. Solidão. Solitário errado, né? Estão nos programando para viver solitariamente, a sós. E aí, vocês acham que é isso mesmo? Ou é piração? Ah, sem Eu não dúvida. sei, eu tô salvo dessa parada. Hã? Né? Eu tô salvo. Você Acho tá que nós, praticamente né? indo embora, Acho que né? nós estamos salvos. Eu tenho filho, tenho neto, tenho mulher, tenho Gatos. gatos. E não são muitos. É uma quantidade normal de gatos.
A gente não é muito não, mas existe uma pandemia de solidão no mundo bem séria. Especialmente entre homens. Sim. E a gente Isso tem é estatística. estatística, não, Sim. tem na Inglaterra, acho que foi até você que colocou lá. Sim, não? Ministério da, Tem até um ministério, né? Agora. Ministério da Ministério Solidão. da Solidão, é verdade. Exato. Que loucura. E no Japão também, no Japão tem o tal do nome lá que eu botei o o nome, já esqueci. hikikomori. Hikikomori, Hikikomori. São os caras que resolvem viver sozinhos, isolados naquelas... Eles ficam dias Sim, no quarto. Assim, Não, isso é uma coisa no Japão que é tão normal assim, é uma crise, Comum. evidentemente. Vai. É uma coisa tão comum e que não começou agora, começou há muito tempo. Começou há tanto tempo que já até produziram literatura baseada nisso. Tem personagens hikikomori, tipo, a série, por exemplo, tem anime que o argumento, não é que o argumento é que o cara é hikikomori, não, ele é hikikomori, esse é o ponto de partida. E tem toda uma outra história, porque isso aí, tipo... É um detalhe, já não é nem uma coisa que chama atenção. comum, assim. Coisa, né? Mas tem uma questão na vida profissional japonesa que é essa coisa da corporação vista como a parte da família do cara de uma maneira negativa. O cara se dedica à profissão quase como o samurai se dedicava ao clã, assim, uma coisa desse jeito. Faz a carreira corporativa inteira dele ali e a vida dele é o trabalho. E fora do trabalho não tem mais nada além disso. Tanto E eles exportaram isso, né, para o mundo. Né? No Exato. Brasil também, as corporações funcionam mais ou menos assim. Eu vi, não vou falar o nome da empresa, de repente os caras me processam, mas eu vi não é treinamento, começo de dinâmica. uma dinâmica. Não é nem dinâmica, porque isso é feito todo dia. Assim, parece uma ordem unida nazi, entendeu? Sim. Os caras, antes de começar, eles têm gritos de guerra, tem não sei o que lá, e nós somos a família X lá, a família do... Então, É do chocolate lá, não? Não. Olha, Não, e é engraçado, isso segue os passos de uma macumba mesmo, de um processo alquímico que você tem a erosão das bases sociais da família, dos valores que a sustentam, e aí você, depois dessa dissolução, né, você adiciona um novo elemento ali e coagula no outro negócio. Então você tira a família, o cara ainda tem aquela necessidade, e você preenche essa necessidade de trabalho, do ethos corporativo, né? E é Então, eu só acho que não preenche. É claro que Não, não. Talvez. É uma Então, tentativa. Tenta eu simular. acho que várias coisas a gente botou vários conceitos aí sobre. Acho que tem vários conceitos sobre a mesma definição que a gente está usando de solidão. Mas esses caras, eu acho que principalmente no Japão, que é um país, né, que já teve, né, o cristianismo, até que os Estados Unidos gentilmente tacou 2 bombas em 2 cidades cristãs, né, nucleares, foi Hiroshima e Nagasaki. Sim. Mas eu acho que o problema é que a gente chama de solidão o efeito do vazio causado pela falta de propósito, que a gente acredita que é a existência, exatamente a falta, né, de Deus, da religião, do propósito divino. Aí o cara fica com vazio, esse vazio ele tenta preencher com trabalho, com alguma coisa, com isso aí, e o resultado disso é a solidão. Mas ele poderia preencher com família, se mesmo fosse um ateu, Mas é que eu acho digamos. É uma degradação, não é? Mas a família e essas relações estão sendo postas de lado, né? Independente da... Não que eu não acredite em Deus, não. Mas é que... É porque eu acho que a família sem Deus acaba sendo tão chata. Eu também, A família só faz um sentido utilitária, maior com Deus, né? Então é utilitário isso. Porque ela só vai ter problema, né? A criança chora, a família tem os seus problemas. Se você não tem um propósito divino com a família, ela perde muito sentido. Para mim, né? Mas eu acho que a grande questão que ele está dizendo é que quando a gente vivia num mundo em que o cristianismo era ali a regra e as pessoas viviam com Deus, a maioria vivia com Deus, mas tinha algumas pessoas que estavam mais afastadas e não sei o quê. A família é uma coisa mais próxima de Deus do que você tá num cubículo ou no seu trabalho, né? É uma coisa que está mais próxima desse ideal que a gente fala de viver em comunidade perto de Deus. Eu não sei se estou falando... Porque o cristão, muitos dos primeiros cristãos eram eremitas. Né? Era muito comum, verdade. era muito comum o cara sair correndo pro deserto. Mas eu acho que o que acontece aí é uma outra coisa. É um processo natural. É um processo de degradação. Imagina que o cristianismo é como se fosse um motor que vai movendo uma locomotiva. Aí você desliga o motor.
Você desliga o motor, por um tempo, pela inércia, a locomotiva indo. continua andando na mesma direção. Mas se o motor está desligado, uma hora ela para. Né? Então, você tira Deus do centro da sociedade. Né? E ao passo que você tira o propósito transcendente das coisas, você imanentiza tudo, horizontaliza tudo, né? As pessoas começam a ligar apenas para esses aspectos quantitativos da vida, começam a ligar apenas para o dinheiro, para os prazeres, e de repente o cara até tem um apego à família, mas por quê? Ah, porque meu pai fez muito por mim, e tem uma espécie de gratidão, e aí aquilo traz uma alegria, é uma coisa sensível ainda. Eu me sinto bem quando eu ajudo uma pessoa que me fez bem. Né? Porque isso é intrínseco à natureza humana, né? Sim. É evidente. E inclusive os liberais, a Ayn Rand usa dessas partes dessas tendências naturais para desenhar uma ética do egoísmo, que é toda cheia de buracos. Mas eu sem correr, quer dizer, ou correndo o risco de parecer um comunista inveterado, eu acho que esse processo... Esse trem já partiu, meu amigo, aqui. Esse processo de... esse trem já partiu. Só finalizar, rapidinho. E aí, a partir do momento em que é só o prazer, é só a autossatisfação, quando a família começa a dar trabalho demais, larga a família. Ah, é o trabalho, porque eu preciso sobreviver. Porra, a partir do momento que o cara consegue sobreviver sem lidar com aquela inconveniência, larga o trabalho. Então o cara vai se isolando e se fechando. Mas isso para mim nasce com essa sociedade de consumo, de ultraconsumista, que é o começo do século XX, entendeu? Você tem aí o século XIX com a Revolução Industrial, mas aquilo era muito incipiente ainda, não havia esse processo de transformar, de substituir Deus pelo produto, porque eu acho que o século XX assim, é o produto, cara. Então assim, para você ter esse culto ao produto, você precisa romper todas as outras coisas. E assim, você começa com Deus e aí você vai descendo na escala, né? Porque a família também, você vai num domingo de família, você tem... Enquanto teu coração está preenchido com o convívio familiar, convívio dos amigos, você não perde muito tempo pensando em consumir coisas, assim, né? Você não fica aleatório buscando coisas para comprar na internet, enfim, ou no shopping, né? Antigamente era no shopping, né? Quem que andava no shopping? Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi shopping, eu olhava, era assim, famílias no final de semana, mas para passear no shopping. Durante a semana era gente sozinha. Gente sozinha comprando. Você não vê famílias comprando. Então era assim, o processo da solidão é esse. Você fica andando para comprar, buscando algo, é preciso de alguma satisfação imediata, que eu acho que é o principal. E aí você vai rompendo cada vez mais laços, né? Você está falando uma coisa interessante, porque a questão do consumo, do produto, das corporações que foram crescendo, gigantescas. Eu estava lembrando, outro dia a gente estava cantando aqui, Estrela Brasileira, de norte a sul. E no final, nasceu Jesus, chegou o Natal. Falava de Jesus, assim, com uma naturalidade de que aquilo fazia parte do... Hoje você fala uma... Sem reclamação, mesmo que o intuito não fosse... Sim, não, mas aí que eu ia chegar. Ele falava disso, era natural, mas como sempre, o marketing, ele não está querendo pregar nada moral, ele quer vender o negócio, ele pega o que está na sociedade já e traz para cá. Sim. Mas o que significa isso? Que isso estava na sociedade. Hoje você coloca Jesus, falando bem ou mal numa propaganda, você vai apanhar. De um jeito ou de outro. Ou os cristãos vão bater, os não cristãos, porque o marketing é laico, né? Porque agora tudo tem que ser laico. Até o marketing tem que ser laico. Então, a gente acabou realmente a coisa vai se degradando para cada vez coisas menores. Então hoje você foi de uma sociedade voltada para o transcendente para uma sociedade voltada para o tigrinho. Assim. É um negócio que vai diminuindo o horizonte até o tigrinho. É feio. Para o cara ter medo de chegar numa mulher, de se relacionar com uma mulher que tem filho. Porque o cara está com medo de tomar um... E pode mesmo. Exato, sim. Não é um medo você tutelou todas as relações da vida. Então você fica com medo. Então isso é um ponto legal que você colocou. Essa coisa das relações. Porque o que acontece? Como o Estado... os caras sempre quiseram quebrar a família, né? Sim. E aí a tecnologia, o celular, a Apple foi o iPhone, foi uma... Cara, é impressionante. Foi realmente um negócio que
que foi antes e depois daquilo, porque eu tava até conversando outro dia, quando chegou o iPhone, eu falei, meu, pra que vocês... O Janjão, que é todo entusiasta dessas coisas, eu falo, pô, Janjão, isso aí, telefone é pra ligar, eu falo sempre que se os Beatles, eu seria aquele cara que falava, os Beatles chegassem pra mim, eu quero gravar um disco, eu falo, não, banda com guitarra tá atrasado, eu seria esse cara que eu sempre tô, o que vem de novo, o que vai realmente transformar, eu olho e falo, não, isso aí não vai dar certo. Então, foi a mesma coisa. Mas isso teve um antes e depois, porque até nas próprias relações, a gente que tem amigos, tem família, eu sinto que é muito diferente. Se você não se forçar, assim, falar, pô, cara, eu tô exagerando aqui, eu preciso lembrar que você tem que conviver, conversar. Meu pai vive me enchendo o saco, com toda razão, no almoço, pô, larga o celular. Então, cara, imagina pra pessoa que não tem. É porque, assim, o grande ponto da diferença das solidões, eu acho que é o seguinte, a solidão de agora, você não tá percebendo que você tá caindo nela. Exato, porque você tá não tem aparentemente tédio, conectado, ultra, com não sei o que, você não tá percebendo. Você não tá se dando conta. Pode falar. Fala, Arthur. Então, esse ponto do Carlão, no inicial do consumo, é muito bom, porque se você pensar nessa revolução do consumismo, o que a gente teve foi a transformação do ser humano com necessidades básicas para o ser humano com necessidades virtuais, muitas vezes geradas pelo externo. Então, o Zizek até tem uma frase que é muito boa, apesar de ser marxista, ele vira e fala assim... Porra, Zizek, tô querendo... Isso aí é... Vocês estão cooptando a gente sem a gente perceber, é isso mesmo? Não tô, porque o Lucão, eu não vejo o Lucão tem algum tempo, e aí eu vi que o Lucão meteu uma barba do guinista aí, marxista. Ele... Eu tô analisando aqui, mas, cara, ele tá cada vez mais parecido com o do Guin. Então o cabelo pra trás. É o Zelig. Fica careca. Ele convive com o careca cabeludo, né? É o Zelig. O cabeludo. Deu uma invertida, né? A testa veio pro queixo, o queixo foi pra testa. Sabe aquela imagem que você inverte, fica o cabeludo careca? Você já vê essa exatamente. Mas fala, Zizek, não perde o foco. Para de fazer bullying com o nosso menino dourado. Ele tá puxando a barba, porra, tá puxando o cabelo, né? O cabelo tá vindo pra cima, assim, então né? tá cobertor curto, entendeu? Zizek. Então, voltando ao Zizek, o Zizek fala que... Esqueci, mentira, né? Ele fala assim, que o problema não é nem o problema não é nem você desejar, é você saber se o que você quer é realmente o que você deseja. Tamanho é a força do consumismo, entendeu? Sim. E aí, obviamente, quando você falta um propósito que é existencial, o cara fica preenchendo com todo tipo de vazio. E esse vazio é existencial, é considerado a solidão, porque eu acho que hoje a pior coisa que tem, porque antigamente você tinha uma solidão, que era a solidão do velhinho, que a família abandonou o cara, ele não tinha com quem conversar, ele ficava meio sozinho, eu via muito isso, eu chamava isso, quando eu me lembro, alguns anos atrás, das velhinhas francesas, que moravam sozinhas, subiam com o carro no supermercado, porque a família ia se distanciando, e a Europa está envelhecendo, elas vão ficando sozinhas mesmo, iam perdendo os familiares, perdendo os amigos, e aí comprava o cachorro, né? Você vê que ela ficava andando com o cachorro, isso era até meio assim, quase que o arquétipo. Hoje, a pior situação para mim é que existe a falta de propósito, e aí o cara fica com um vazio, e por causa da própria questão aí, talvez, das redes, em que as pessoas, e acho que foi o Erich Fromm que falou isso, posso estar enganado, né? Mas acho que o Erich Fromm falou isso, que quando você sai da autoridade de Deus, né, realmente foge da existência da autoridade de Deus, as pessoas, então, ficaram com medo de enfrentar a liberdade e esse vazio de uma solidão, que é uma solidão até muito mais profunda do que a falta de companhia, né? De realmente sentir só no mundo, que é aquela solidão que Deus fala na cruz, né? Senhor, por que me abandonaste? Né? Por que me desamparaste? Quer dizer, cadê você que está aqui o tempo todo comigo? Então, essa solidão faz com que as pessoas tivessem, acho que aí o Erich Fromm fala isso, transformaram esse senso de autoridade e levaram para a opinião pública, que aí entra as redes sociais, etc. Então ele tenta estar acompanhado no ambiente virtual, que é onde o desejo dele também está, né? Esse desejo virtual pelas coisas. E esse talvez seja o maior problema, porque às vezes as pessoas estão acompanhadas, mas estão completamente sós, porque elas não conseguem mais estabelecer nenhum vínculo, né? Nenhum vínculo. E esse é o problema aí, talvez, do liberalismo, dos liberais, porque aí eles foram transformando esses valores das famílias para lealdade, para pontualidade,
para a lealdade à empresa, né? Lealdade não é um problema, a lealdade à empresa, a pontualidade, a técnica, a ponto eu fui um dos primeiros, não os primeiros, petulância, mas eu fui um cara que sempre disse isso há muitos anos atrás no trabalho, quando eu ia em reuniões assim de trabalho e o pessoal falava, pô, aqui é família. Eu pensava, família é o cacete, velho, aqui é meu emprego. Família. Aqui, família. O cara te manda embora, você é família. Então ficava puto isso eu quando sempre o cara da também empresa ficava puto, Essas falava pra mim na corporações... empresa, nós somos família. Família cacete, velho. O cara, então deixa eu irmão, morar lá embora, no teu quarto lá. Dá um quarto na tua exatamente, casa. entendeu? À medida que essas Entendeu? corporações elas vão crescendo, você começa a perceber que eles fazem, vai sobrando dinheiro ali, eles começam a fazer programas que na verdade dão retorno financeiro para enfiar o cara cada vez mais lá dentro. Então você tem o trabalho, aí você tem a festa da firma, aí você tem a dinâmica, o curso de formação de não sei o quê. O happy hour. Exato. Então você vai começando Happy hour isso. pode ser bom. Você não Então, sei. pode ser. Não é tudo negativo. Não necessariamente é ruim, mas o ponto é que eles vão tomando cada vez mais conta da vida da pessoa, sim. até que a pessoa ela se torna, para ela ter algum tipo de ascensão ali, ela tem que ser o cara que veste a camisa. Eu vou até fazer um link aqui. Happy hour não é ruim, mas 99% das vezes que um chefe convida a galera para ir, você vai porque tem que ir, se não Exato. for vai Mas pegar mesmo- mal. eu Não é trabalhei- aquele happy hour que, pô, tem uns amigos de trabalho que nem nós aqui, vamos lá sair para tomar Eu uma. trabalhei Beleza. num call center. Hoje em dia não tá muito assim. E a reunião de diretoria era fala, estimula eles, porque assim, os caras, quando eles vão no happy, você acha que o happy hour eles vão para não falar do trabalho. Eles só falam de trabalho. trabalho, E ali exato. muitas vezes eles acertam pontos em que são Que interessantes se pra você eles. não tá lá também, você perde Exatamente, o bonde. entendeu? É. Então E aí- é estimulado até. Sim, sim. Tem uma parada que é o seguinte, a gente até já falou isso aqui no programa, é uma coisa que o Danilo Moreira Mendes lá, que dá aula por aí nesses institutos de educação clássica, Borborema, não sei o quê, ele fala muito, que o Padre Paulo também, tem um sociólogo chamado Kingsley Davis, que ele faz uma distinção entre tipos de relação na sociedade. Ele fala que tem as relações secundárias e as primárias, né? A relação de tipo primário seria aquela relação que você tem com uma pessoa por ela ser quem é. Você não tem um motivo para amar o seu pai, por exemplo. Você ama o seu pai porque ele é seu pai. Acabou. Não tem. Se o meu pai. Há controvérsia. É, Depende do É, pai assim, também. por que uma pessoa vai lá e cuida do velho até o último e o cara tá lá caquética, babando, não fala mais nada com nada. Só não sei o quê. resmunga, né? Tipo, tá te dando prejuízo e trabalho. Ou seja, Exato. Assim, você não tá ganhando pela mais lógica nada daquilo. utilitarista não. Assim, a razão é, ele é meu pai, acabou. Né? Por que você ama Deus? Porque ele é Deus. E porque ele é digno de amor sobre todas as coisas. Fim. Acabou. Né? Então, com o tempo, olha, até os É trabalhos... pai também. Não Exato. sei se ele reconhece a paternidade, mas é pai. Em alguns casos, no mundo antigo principalmente, normalmente as profissões, elas tinham algo de primário também. Porque muitas vezes o pai passava o ofício trabalhava, para o filho. Isso. Ou o filho, se não levasse jeito para a profissão do pai, procurava e se tornava... Não é que ele entrava, ele era contratado, porque ele tinha um currículo. Não, ele se Aprendiz, tornava aprendiz e tinha as Em algum guildas. ofício, Exato, exatamente. Então tinha uma relação quase filial com o mestre, né? Então as coisas eram mais integradas. Meio de professor, aluno, né? Tinha Exatamente. E tem uma sucessão que acontece, porque ele vai te dar o lugar dele, né? Sim. Então, existia essa questão e tudo isso permeado pela religião também, que estava acima dessa relação, né? Então, muitas vezes o cara tinha até mais paciência com a pessoa que não era filho dele, porque nós somos todos filhos de Deus, então aqui o cara tá, né? Enfim, ele foi criado por Deus também e eu devo amor a ele porque Deus me ama, né? E em algum momento se perde essa relação e se desconecta. É como se o sagrado fosse extirpado e as coisas em si sumissem. E as coisas se tornam relações utilitárias. Sim. Né? Isso é um processo que vai acontecendo. Né? No iluminismo você tem essa retirada da religião, da vida civil, essa tentativa de separação, essa questão de colocar razão, e a razão ela só lida, né, com utilidades e com quantidades. Ela não é capaz de, por si só, aprender a essência das coisas. Né? É diferente. Né? Então você tem esse processo que vai descambar na situação que a gente está agora. E é engraçado, você está falando aí, vem me passando. Isso começa a ser utilitário no trabalho,
depois de repente você começa a falar, não, eu não vou ter filho, porque filho dá trabalho. Isso. Aí de repente você começa, não, eu não vou ter amigo também, porque, pô, às vezes o cara fica me enchendo o saco, falando um monte de coisa. Vou ficar aqui no videogame, ou falando por internet, qualquer coisa eu falo que desligo a hora que eu quero, não sei o quê. Eu não vou. Então você começa a se isolar e buscar o prazer a todo custo. Não, porque eu não quero sofrimento, porque relação é sofrimento, né? Você está com alguém, alguma coisa sofrida, porque uma hora o cara vai reclamar, uma hora vai fazer uma coisa que você não quer, mesmo que seja a pessoa que você mais gosta. Pô, meus filhos, que eu amo, de vez em quando, tem hora que não é 100% prazer, né? Então, assim, você vai tirando o prazer e no final, essa busca pela Tirando felicidade. prazer, não, tirando o desprazer. O desconforto. E essa busca pela felicidade perfeita, que é assim, não vou sentir nenhum desconforto, nenhum sofrimento, é o que deixa as pessoas mais infelizes e profundamente infelizes, doentes Porque de infelicidade. esse cara que se isola, ele fica muito sensível a qualquer coisinha e fica chato. Qualquer contrariedade, o cara dá um negócio. Claro, porque ele só tem estímulo Então, positivo, né? exato. Assim, Positivo. positivo que não discorde. Que não, Então, só que é curioso, porque isso que a gente está falando desse materialismo individualista, etc., que a gente pensa que ele é 100% puramente material, ele também está conectado completamente a uma questão espiritual distorcida. Então, o que eu quero dizer, se você pega toda a filosofia indiana, toda a filosofia budista, hinduísta, ela é exatamente isso. Ela acaba descampando para uma ideia espiritual que ela vira um materialismo puro, porque a pessoa fala assim, olha, eu não posso ser perturbado, eu tenho que estar feliz o tempo todo, você está tirando a minha paz, está me desestabilizando do meu campo energético, do meu campo de meditação. Então a pessoa, você acaba virando um problema, entendeu? Então isso não é que ela seja 100% apenas material, ela tem essa ideia do materialismo puro, ela tem por trás dela muito da filosofia, apesar das pessoas não perceberem isso, ela tem por trás dela uma filosofia, energética indiana, hinduísta, oriental. Tanto que o Bavinck, mais quando ele fala pasteurizada, que... né? porque do lado claro. Pasteurizada Claro. pro Ocidente, né? Pro Ocidente, sim, sem dúvida. Porque tirando a o budismo, gente transformou isso. que não tem Deus mesmo, né? O budismo até onde eu sei, todo mundo é meio Deus, a gente faz parte de uma coisa só, né? Tem umas coisas meio malucas. Não é? Não é, mas não é. Então, mas Tudo é a ideia do uno. que é o princípio que eles vão de encontro ao princípio, inclusive, do Aristóteles, de que existe o há e não há, então não existe oposição, a oposição é uma ilusão, tudo faz parte do um e da unidade, entendeu? E que o sofrimento, eu já estava comentando sobre isso, que o sofrimento é uma ilusão. Aí eu falo assim, que bom que você acha isso, porque quando você tiver com uma pancreatite, eu vou dizer que você está iludido. Então todo cara que fala isso, é o mesmo cara que quando o filho cai e começa a chorar, ele sai correndo para socorrer. Fala, não, peraí, então você está sendo iludido agora, deixa o moleque chorar com o braço quebrado. Então é óbvio tem umas que... nuances aí. Claro, É ilusão, claro. mas Não, não é tem. falso, porque a Maia não é Sim, mentira, enfim. Não, mas de qualquer jeito, a gente vê o budismo, principalmente o ocidental aqui, é aquela coisa, não, Deus não tem um Deus com quem você vai conversar. New Age, total. Não tem alguém com uma consciência. Aliás, era uma coisa que até me questionava antes até de estudar, porque eu não ligava para religião nenhuma, não estava nem aí. E falava assim, não, eu não sei se tem Deus, se não tem Deus, mas a minha dúvida é se ele é inteligente, consciente, se ele consegue, né, ou se é só uma coisa que acontece aí, tipo a natureza. Eu acho que no budismo, pelo menos alguém me corrija aí se eu estiver enganado, no budismo ocidental, de Hollywood, vamos dizer assim, é aquela coisa, não, a coisa simplesmente é. Não adianta você rezar para ele, porque ele não vai te ouvir, porque não é uma inteligência superior, é uma coisa que simplesmente é. Então, isso dá uma solidão ferrada, né? Por exemplo. Claro. Não, ele considera o conflito entre opostos, por exemplo, ele fala que o conflito é a base da existência. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, que o um em conflito com ele mesmo é idêntico a si mesmo. Então é uma harmonia conflituosa. É por isso que não existe, entendeu? Então, ele falou, é o falso, mas está lá, entendeu? Então esse é um fundamental. Então é um que você não pode, é ótimo, que você não pode compreender em palavras, você não consegue compreender em pensamento, que é o tal, uma dessas
coisas, né? E que ele é duradouro, ele é imutável, é um nome que não pode ser nomeado, é um nome que não pode ser nomeado, e é uma coisa que é imutável, duradoura, mas que só faz sobre sentimento, que aí entra a filosofia brâmica, etc. Sim. Então ele acha que essa harmonia, que é uma unidade, consiste exatamente nesse momento que há o pensamento brâmico, que existe o conflito, mas tudo é um, faz parte da mesma coisa, que é o contrário do princípio aristotélico, né, da lei da identidade, que o A é A, da contradição, que o A não que o A não pode ser não A, entendeu? E tem o terceiro excluído, que se o A não pode ser A e não A ao mesmo tempo. E é a partir daí que se faz toda a ciência. Só que eles têm essa lógica paradoxal. Eles mantêm essa lógica paradoxal. Então eu estou dizendo que na hora que você vai levando isso ao ponto, quando você vai vendo quem leva essa questão do hinduísmo no seu limite, ele fica um puta no egoísta, velho. Entendeu? Sim. Um puta do egoísta. Isso aí... Na prática, aí só por uma experiência própria. Na prática, o que eu vejo, eu não sei nem se é a teoria que a gente está falando aqui, ou pelo menos não sei se é exatamente essa, mas na prática eu só vejo os caras envolvidos nessas coisas orientais aqui no Ocidente, eu só vejo um bando de egoísta que não tá nem aí, que vai buscar o seu próprio eu, foda-se o resto. Mas no eu não Oriente sei também. o porquê, mas essa é o que acontece. No Oriente também, o cara lá que é o budista, ele fala sobre desprendimento, etc, mas é um puta egoísta. E isso não é só a ocidentalização. A ocidentalização, ou a pasteurização, como o Carlão falou, do budismo, levou para o budismo ocidental, que a gente chama, né? Levou a justificativa de que é o mais curioso, porque ele fala, você tem que se desmaterializar, por acaso, que é a mesma teoria das Big Tech aí, desse maluco, né? Transhumanismo. Transhumanismo, você tem que se desprender das coisas e você tem que ser uma pessoa desprendida. Só que aí o cara justifica esse desprendimento para continuar sendo rico no cartão de crédito. Não, pior, né? Você que não meditou o suficiente ou não está na energia certa. Então, é óbvio que aí isso gera uma solidão enorme, porque o cara fala assim, tudo que de culpa acontece comigo é porque, basicamente, alguém está interferindo no meu campo energético. Então, se você virou um problema, se tem uma situação, o teu pai está doente, cara, na verdade, ou está morrendo, ou está com câncer, ou está sofrendo, o que o cara fala no Ocidente? Ele fala o seguinte, essa foi uma escolha que ele fez com ele mesmo quando ele resolveu voltar à Terra, porque ele resolveu ser assim. Então, se ele está sofrendo, deixa ele sofrer, porque ele fez um trato de ser assim com ele mesmo. Fala, que do cacete, né, velho? Ninguém vai cuidar do velho. Não, porque foi um trato que ele fez com ele mesmo, então eu também tenho o meu próprio trato, vou cuidar do meu próprio trato. Que sociedade deliciosa de se viver, né? Não, e é absurdo, porque você vai nas palestras de empresas, tá lá os caras falando essas mesmas bobagens de pensamento budista, que você tem que se desprender. 5 minutos depois o teu chefe te passa o quanto de meta que você tem que atingir, que geralmente é inatingível. Né? Quer dizer, o cara ele começa a perder conexão da própria vida dele. É quase aquele seriado Ruptura. Ruptura. Você começa a perder conexão da tua própria vida. Você não sabe onde você tá mais. Você fala, cara, o que é isso? E o que é pior, só para terminar, quando você falou da questão do cara que fica isolado, ele vai se tornando infeliz? Não, pior. É um tipo de inferno muito pior que a infelicidade, porque a infelicidade pode, de algum modo, te ativar alguma coisa. É a indiferença. É verdade. É a indiferença, o cara fica indiferente. Apatia total. Você pega uma geração hoje que está sendo criada de uma forma meio indiferente. Dizem muito, né, que essa geração mais nova, cara, eles não tem quase sentimento, assim, é tudo absolutamente indiferente. O cara não tem uma emoção na vida, não tem nada. Ao mesmo tempo que está tomando doses cavalares de dopamina. De dopamina, né, em vários sentidos. Tanto que de sensibiliza. É tanta dopamina que o cara não quer mais nem transar. É uma geração que não quer mais transar. Não está transando. Não, então, e tem uma coisa curiosa que o cristianismo, por que ele é tão diferente disso? Porque às vezes, se você olha para a coisa esquematicamente, parece parecido. Parece, porque tem desprendimento no cristianismo também. Tem o vende tudo que tem e me siga. Vende tudo que você tem, até sua capa. Larga isso aí. Né? É o cara que vai pro deserto. Exato. Né? Você pega o esquema lá do hinduísmo, que você tem o princípio, e aí quando você tem a separação, você tem a geração do princípio masculino e feminino, que é a prakriti, a purusha, aí da purusha, que é a matéria, se gera a maya, que é a ilusão. A taia. E aí se você a taia, vai... eu tô dizendo pra talha. Quanto mais... dá um atalho. Quanto mais você tá indo... Nosso público também não vai ficar perdido. Se prendendo, você tá se materializando e não sei o quê. E no cristianismo tem uma questão que tá bom, quanto mais você se prende aos bens materiais, por eles mesmos, mais você se afasta de Deus, mais você cai numa espécie de ilusão também. Sim. A diferença é que é o seguinte, no cristianismo, você não tem, como o Arthur estava falando do princípio, né? No hinduísmo, que o princípio é uma polaridade que em conflito consigo mesmo, né? É um conflito permanente.
na doutrina das processões da Trindade, existe uma espécie de princípio que tem uma polaridade em si. Mas ele não é uma polaridade de oposição, é uma polaridade de amor. O pai percebe-se a si mesmo, e dali procede o filho. E o filho ama o pai, e o pai ama o filho. Né? Então, eles se amam, e o amor deles é o Espírito Santo. Sim. Então, tem uma trindade que se ama. E o que transborda deles, aqui é a criação, é amor também. Então, a criação é boa. E Deus, ele não está distante. Ele está aqui. Ele é presente a todas as coisas, e ele mesmo, em pessoa, se faz carne e vem habitar isso aqui. Então, tudo isso aqui é sagrado. A criação é sagrada. E aí, Não é só o que é espiritual, é sagrado. As duas coisas Exato. são, né? E é uma presença sem confusão, porque tem distinção. Você não é Deus, apesar de Deus estar presente a você. Sim, e dentro você é de criatura, exatamente. E aí acontece uma coisa muito legal, que é Deus te convida a amá-lo nas coisas também. Né? O desprende-se de tudo não é para você ser indiferente às pessoas. Você não tá nem aí. É para você não ter você não ter o apego de entregar as coisas a Deus. Porque você ama e ama tanto que você quer tirar o melhor daquilo. E o melhor é o que Deus quer. E às vezes Deus vai te colocar uma contrariedade. Isso. E vai frustrar E suas o fim expectativas. E o fim não tem que ser ali, né? Basicamente é isso. Se você, o que acontece quando você acha que é Deus? Porque no fundo os caras, como eles são uma coisa só, eu também sou um pouco Deus, né? E a gente acha que é criatura. Essa distinção, como diz o Chesterton, não são as coisas que são em comum, que fazem a diferença numa religião. Sim. É justamente o que é diferente entre uma e outra. E são essas pequenas diferenças que são enormes, que fazem toda a diferença. Fala. Então, só completando esse ponto que eu acho que é muito bom da homilia hoje. Que A homilia foi boa hoje. Começou cedo. Foi boa. Mas que é muito boa para entender como a lógica brâmica ela se conecta com o materialismo e o egoísmo. E aí vem esse ponto do amor, que o Lucão mandou super bem na homilia. Mas é que a lógica brâmica, para eles, resulta essa lógica que o amor a Deus não é conhecimento de Deus, não é nem o conhecimento de Deus, nem o conhecimento, nem o pensamento sobre Deus, né? Nem o pensamento do nosso amor a Deus, como ele está falando um pouco, tentar conhecer a Deus. É o ato de experimentar essa unidade com Deus. Essa é a lógica do Brahma, por isso que quando eles falam que eles são um pedaço, eu tenho o divino em mim, que é todas as barbaridades teológicas. Mas o que acontece? Então, se eu estou experimentando unidade, eu faço parte, né, dessa unidade com Deus. Parece que é simpático, mas onde os caras erram é porque é o prazer. Então, na hora que o cara tem o gozo, o prazer, isso é unidade com Deus, porque ele sente. Então é quase que o neopentecostal também, que é o mesmo erro do pentecostal. Se eu estou sentindo que eu estou com Deus, Deus está aqui. Então se eu tenho um prazer, se eu estou tendo prazer, tá tudo bem. Aí entra o tântrico, entendeu? Eu estou tendo um prazer, então se eu estou bêbado, doidão, completamente alcoolizado, com prazer naquele momento, então tá tudo bem. Então eu estou experimentando Deus. O que é isso. Então se eu estou usando crack, e eu tenho aquele momento de felicidade, a gente estava falando ali de Brahma, Deus. Vem com crack. Brahma. O Brahma deles é outro. Ok. Então é Skol. Tô tomando meu Skol? Então tô tomando. Então é óbvio que aí é o grande problema. E quando confrontado com essas questões, o que acontece? Aí o cara tenta buscar uma racionalização que não faz sentido, porque na hora que ele vai, não, mas é diferente e tal, porque aí ele começa a ter aquela história do prazer que é aceitável, da experiência ou não, de acordo com o critério moral que ele vai buscar aonde? No cristianismo. Ele vai dizer, não, bêbado não. Não, então se eu tiver prazer, então, transando com um animal, eu estou experimentando a Deus? Então, não, aí não. Ué, mas por que não? Não é unidade? Não é o ato de experimentar? Então, começa a ter esses conflitos. Só que o que acontece? O cara começa a ficar um puto egoísta. Porque se Deus é a experiência de Deus e o prazer
que você tem naquele momento, inclusive no sexo tântrico, nos tantras, na comida, na bebida, na tranquilidade ou na calma, né, aquela experiência da meditação, tudo aquilo que te afasta da experiência, da sensação, te afasta de Deus. Aí ele não entende a contrariedade. Então o cara começa a dizer assim, pô, você tá me dando dor de cabeça, eu vou embora. Se o teu casamento tá dando dor, tá gerando um momento de crise porque assim é a vida, ele não consegue reconhecer isso. Você está me tirando do meu momento de felicidade, da minha harmonia com a natureza, que é o panteísmo, que acaba sendo o panteísmo. Por isso que o Bavinck fala que todas as ideias, elas derivam de 3 coisas, que é o teísmo, né? O naturalismo, que aí abre aspas, tem o panteísmo e o materialismo, fecha parênteses, perdão, e o humanismo. Todas as ideias derivam dessas 3 coisas. Ou você vai ver que tem um teísmo, e aí pode ter o monoteísmo, ou até mesmo religiões mesmo, mas tem uma ideia, ou você vai ter um materialismo, né, que aí vem o naturalismo, que é o panteísmo ou materialismo, ou o humanismo. É isso. Então o cara daqui a pouco vai dizer, você está me tirando da minha harmonia com o cosmos. Já viramos um panteísmo, né? Porque você está em harmonia com a natureza e tal, não sei o quê. O que isso quer dizer? Né? Então é um problema porque as pessoas começam a ficar extremamente egoístas. Sim, qualquer coisa que desequilibre daquele nível ali, dá ruim. E o que acontece, tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte, é tão verdade isso daí, desse cara que ele olha para si e fala assim, não, as pessoas estão me tirando, então ele fica solitário, só que ainda a solidão é algo negativo na nossa sociedade. Aí o que eles fazem? Eles criam um novo termo, solitude. Não é mais solidão. Agora eu tenho a solitude, que é para justificar o canalha egoísta que acha que a vida dele é mais importante que todo o resto. Então ele não tem solidão, ele tem solitude, que é a capacidade de ficar sozinho, quando na verdade é mais uma maneira de justificar algo banal, estúpido, tentando modificar no seu psicológico por meio de uma palavra. De simples palavra. Agora é o pensamento mágico, né? E você vê a grande maioria das pessoas que tentam seguir isso, não o cara que vai para essa solitude, que consegue realmente virar quase que um monge trapista. O padre do deserto. O ermitão no meio da Faria Lima, né? Mas as pessoas que geralmente elas falam assim, eu estou me sentindo só, eu me sinto sozinho. As pessoas que seguem a filosofia oriental, na prática, começam a sentir uma grande solidão. Se sentem sozinhos, porque a família não preenche mais, porque, óbvio, você não consegue ter prazer o tempo todo. É impossível da vida. Claro. Então, essa exigência empurra o cara e por uma reclamação que eles falam, eu nunca me senti tão só, eu estou me sentindo sozinho. Você fala, claro, né? Olha o conjunto de coisas que você está botando para dentro, que essa unidade com Deus é um prazer, você vai se sentir sozinho mesmo. Porque mas isso acontece com os ateus também, né? Claro, com os ateus também. Sim, mas esse é o ponto, é que muitas vezes até com os cristãos sérios, né? A filosofia oriental, é isso que ele está falando, é que a filosofia oriental está de fundo desse negócio, entendeu? Do nossa sociedade. Exato. E tá tanto é que esses tudo era budista, né? Pelo menos de umas, não budista, mas tinha essa coisa meio orientalista. Né? E aí, veja que coisa curiosa, a diferença da solidão cristã, do recolhimento cristão, para essa solidão é que era isso que eu ia te perguntar. Qual é a diferença, por exemplo, a gente está criticando ali essas coisas, eu quero até te perguntar antes para deixar mais claro, para um cara, um padre, um monge que vai lá se isolar do mundo. Qual é o seguinte, situação, São Romualdo, ele tinha um negócio que tá bom, eu sei que tem teus irmãos protestantes e tal. Não, tudo bem, o Romualdo, chama Romualdo. Romualdo é um cristão, entendeu? Viveu aí. Eu tô aqui, eu sou protestante, pode falar mal de mim, tô acostumado. Fez uns negócios. Não, é que o pessoal às vezes fala, ouve o nome de santo e já fica. Falação, vem idolatria. Que coisa, então, esses caras são muito chatos. Enfim, é um cristão que viveu e foi, ao que tudo indica, um bom cristão. E aí, ele tinha um negócio que era o seguinte, ele vivia querendo se isolar. E para rezar. Ele ia lá e rezava, e fazia, acontecia, e vivia aparecendo gente pedindo, olha, orienta a nossa comunidade aqui. Aí ele ia lá, orientava, fundava o mosteiro, fazia tudo certinho e tal, o pessoal tá bem e saía de novo. Aí agora eu vou rezar. E vinha outro. E aquele negócio chato, até com a hora ele percebeu. Eu vou ver. Quando eu rezo mais e a oração é frutífera de fato, quando essas pessoas vêm, eu tô muito mais próximo delas do que eu estaria se eu não tivesse rezado. E quando eu me ajudo esses meus irmãos, por amor a Deus,
a minha oração também é mais frutífera. A oração, o recolhimento cristão, que leva você a se aproximar de Deus, dá frutos quando você encontra o próximo. Porque quando você encontra o próximo, você está próximo dele de verdade. Para dar um exemplo mais claro, para não ficar abstrato. Cara, quantas vezes você já não encontrou uma pessoa, você conversou com ela no automático, assim, você até ouviu o que ela estava falando, você respondeu, foi embora, cara, você não encontrou aquela pessoa. Aquela pessoa não e foi quantas próximo. vezes você não encontra uma pessoa, fala com ela no automático, nem ouve o que ela falou, sabe? Não, tipo Quando agora. vai ver, tá repetindo. Todo programa eu faço isso. Brincadeira, eu não podia. Tudo bem. O que vocês estão falando? Quando você sabe que a oração está dando fruto? Você sabe que os seus esforços para se aproximar de Deus, que no fundo são só você consentindo com a graça, não é tanto um esforço seu, né? Você sabe que eles dão fruto de fato quando, na hora de lidar com o próximo, você consegue fazer aquilo de maneira presente, de coração. E quando você faz isso, e aí você sabe que as suas relações com o próximo, elas agradam a Deus, obviamente, se você não estiver pecando, não sei o quê, na medida em que quando você sai delas, Então já tô fora. aquilo te ajuda a se aproximar, você está mais próximo de Deus também, entendeu? Então você percebe que uma coisa alimenta a outra. Tanto é que é a grande diferença, o símbolo da eternidade, do infinito, nessas religiões, é uma coisa que o Chesterton fala muito bem, é uma cobra mordendo o próprio rabo. É o símbolo, o Ouroboros, né? Que é o símbolo do infinito, que é a cobrinha mordendo, ela se encerra em si mesmo, e no fim das contas ela se devora, né? Se ela continuar naquela. E o símbolo máximo do cristianismo é a cruz, que se expande tanto horizontalmente quanto verticalmente. E Cristo, ele é sempre representado, assim como os santos, com os olhos abertos. Sim. Enquanto Lázaro está em o Buda com o olho fechado, né? Então, Longe, né? O cristão tem que estar no mundo. Então né? ele está olhando para as coisas, né, ativamente. Aliás, antes da criação de Eva, o que Deus disse? Não é bom que o homem fique só. Exatamente. Então, as próprias vezes que Cristo, ele sai e ele vai para o monte, ele não vai para o monte para fazer nada. Entendeu? Sim. E até mesmo a ideia da meditação que ele fala, vou meditar, ele não vai lá ficar fazendo um a um e olhando para ele mesmo. Ele vai conversar com Deus, ele vai buscar a transcendência, ele vai orar, ele vai tentar se comunicar, né? Falar com Deus, falar com o Pai. Ele não vai lá para olhar para dentro e falar assim, eu estou aqui sozinho olhando para mim mesmo, porque no momento eu sou o meu próprio universo. Porque ele não é. Ele vai conversar com o Pai. Então, o ato de se isolar do mundo é um ato de se isolar do mundo, sair daquele momento, mas para conversar com Deus, para buscar uma pessoa real. Um diálogo, uma pessoa real. Deus, aliás, não é um assunto, né? Que é um erro de muitos. Mas a gente conversou sobre isso na tela. Ele está presente aqui agora. Está aqui. Ele não é um assunto distante, entendeu? Ele está presente, entendeu? Ele é presente. Então, de fato, isso é importante. Mas de que não é bom que o homem fique só. Não é bom. Não é bom que o homem fique só, entendeu? E esse estar só, muitas vezes é estar só na presença do próximo. Voltando para essa questão do isolamento, cara, eu não culpo o sujeito da geração Z, alfa, que ele simplesmente quer se isolar no quarto. Sim. Porque os eventos sociais que a gente tem agora, eles não são sociais de maneira verdadeira. É protocolo. É protocolo. O cara vai lá e assim... Eu não sei, eu acho que tem eventos sociais. Eu acho que o é problema... uma generalização. Eu sei, mas o que eu quero... Acaba de falar, depois eu falo. Porque se tudo é regido pelas utilidades, cara, é protocolo ir no happy hour lá com os caras do trabalho, saca? É um protocolo porque você quer ascender numa carreira e o cara tá tipo, pô, não quero ascender. Se é esse trabalho todo que eu tenho que fazer pra ganhar um pouquinho de dinheiro a mais e eu vou gastar esse tempo, pô, não. Então o cara só se retira porque não tem sentido. Então, mas eu acho que tem outras questões, não é só essa. Porque muita gente é mais normal, assim, vamos dizer. A gente também generaliza, às vezes, uma geração inteira. Uma geração, E, pô, eu vejo até pelos meus filhos. Os caras vão lá, tem os amigos e saem. Sim. O que acontece que é além disso, que às vezes não é só o cara que tá no meio desse negócio todo. Quando você tá, por exemplo, numa festa hoje, um cara que vai num bar, vamos supor que a gente está em 1998, que nem a gente, e ia num boteco, no mesmo boteco, o cara que faz isso hoje, o cara vai lá no mesmo boteco e vai encontrar os amigos com lá seus 17 anos e vai tomar uma, né, a gente às vezes tomava mesmo um pouquinho antes da idade, mas enfim, tava lá conversando com os amigos, e aí
você conta uma piada e de repente, todo mundo ri, e de repente você conta outra piada. Hoje mesmo a gente soube que o Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por ter contado piada. Pode ser de mau gosto, pode ser não sei o que lá, não é isso que está em discussão. Então, aí você voltava para casa, tava tudo bem, aí tinha uma menininha, você ia chavecar e não sei o que. Só que hoje, só de fazer uma coisa que era prosaica, que qualquer pessoa, quantas vezes eu, pirralho, ficava na mesa com os amigos do meu pai, porque eu gostava das histórias, das barbaridades que eles falavam. Então, que hoje... não, era sempre muito sério. Mas você não tinha essa tensão no ar nas relações. E aí eu concordo com você. O cara se isolar não é só uma questão de... O que você quer? Água. Não, mas pode falar primeiro. O cara se isolar não é só uma questão de não, mas é porque é do trabalho e aquilo não me interessa. Às vezes o cara se interessa em ter amigos e fazer o quê? Só que isso é um trabalho social tão pesado, né? Tem uma carga social tão pesada a ponto de o cara poder ser preso, acusado de estupro, porque uma menina foi lá com ele deu uns beijos e ela desistiu no dia seguinte, se arrependeu. Cara, é tanta coisa, e isso é culpa de um Estado que tomou conta de cada detalhe da nossa vida, que aí vem os caras meio libertários, aí os liberais que a gente critica tanto, e falam, porra, mas o Estado tá exagerado, e tá mesmo, né? Então tem algum processo de judicialização, né? E que é uma consequência do liberalismo, porque é o seguinte, antes você tinha 10 mandamentos. Agora, as leis, as regras sociais não escritas são mais numerosas que os mitzvah judaicos. É muita coisa. Você não sabe qual é a palavra errada. Que assim, olha, o Estado, beleza, ele faz imposições, mas ele não faz imposição social imposições também, né? sem ter algum clima político. Pode ser que ele tenha manipulado, que não sei o quê, beleza. Mas, de alguma forma, as pessoas aceitaram. Em muitos casos, não é em todos, porque, enfim. Mas, normalmente, tem um processo que é feito no discurso público, na sociedade, nas ideias correntes, que faz com que as pessoas, muitas vezes, queiram aquilo, em alguns casos. Então, e hoje, cara, se você tirar essas leis do Estado, tá certo que agora que essa cultura tá minguando, porque ficou insuportável. Sim. Já tem uma contracultura aí. Menos no Brasil. Não tem. Não, tá começando. Não, eu digo institucionalmente. Sim. Institucionalmente fudeu, tá só tá piorando. Só piora. Então, a Vale Tudo tá falando em ESG. Exato. Então, assim, se você tira, é capaz das pessoas continuarem, em alguns casos, tão insuportáveis quanto. Sim. Porque o cara fica assim, cara, ele internalizou o lance do, puta, essa palavra aqui, que lembra da época era o criado mudo que não podia falar? Não podia falar. Não, basta falar no Twitter que você vai sentir isso. Não tem lei ali no sentido, toda hora é judicializado. É só o clima ali de qualquer coisa que você fale, já vem um cara falar, não, tem que dar, hoje mesmo, eu falei, pô, que absurdo esse negócio do Léo Lins. Racista tem que tomar bala mesmo. Olha o nível de... E agora... Quer um negócio engraçado? Isso acontece especialmente com mais intensidade nos ambientes mais cosmopolitas, que são essas metrópoles. Perfeito. Que assim, cara, você vai pro interior de Minas Gerais e você vai falar criado mudo e não sei o que. Isso é muito mais... Meu irmão, o cara vai cagar, vai falar, Mas isso mas esse é outro exemplo, isso é uma besteira, isso não tem nada a ver, nunca aconteceu a história do criado mudo, isso foi imbecil que inventou, o outro imbecil copiou, é isso. Então é a mesma coisa, é que nem eu falar que é racista a ideia do cheque em branco, porque não vale nada. Que coisa idiota, entendeu? Folha em branco, idiota. Agora, me deu branco, né? A coisa tá preta. Mas a questão do liberalismo, o que eu acho que eu já falei isso, já escrevi até no Twitter uma vez, que o liberalismo é um erro antropológico, porque na medida em que se o seu desejo te define e o seu desejo é um direito, então tudo que é possível é permitido. Esse é o grande problema que as pessoas não entendem. Então, se o meu desejo me define e eu tenho o meu desejo sem nenhuma restrição moral externa, então o meu desejo me define, tudo que é possível é permitido. E o problema é que, levado à consequência, dá pra gente mostrar isso, mas no levado isso no limite à consequência, vira bebê reborn. Essa ideia do liberalismo, vira bebê reborn, justifica a teoria queer, e ele quer destruir, então,
toda a ideia de uma eventual identidade coletiva. Nesse sentido, qual o problema? Que muitos cristãos esquecem que o cristianismo é uma identidade coletiva. É um coletivismo. Nós vivemos olhando para Deus, mas nós temos uma identidade coletiva, que é o corpo da igreja de Cristo. Tanto que aqui no momento você fala, não existe um cristão sofrendo na China e o corpo, que é a igreja de Cristo, está feliz. Não existe isso, entende? Então, nós temos uma identidade coletiva. O liberalismo visa destruir toda a identidade coletiva, porque ele entende que o desejo é um direito. Isso significa o cristianismo e isso significa a família, porque é uma identidade coletiva. Na sua célula mais inicial, família é uma identidade coletiva. Quando a gente fala, nós somos uma família, isso tem uma identidade coletiva por trás dela. No fim das contas, a gente está vivendo hoje, talvez seja o ápice dessa ideia do liberalismo lá de trás. Porque você começa, não sei se vocês lembram daquela ideia de choque de gerações. Nós trocamos o choque de gerações que a gente viveu. Né? Mas imagina no século XVII alguém falar choque de gerações. Mas isso era absolutamente impensado. Porque não era nem pensável. Não tinha. Não era nem errado. O choque de gerações já é algo fruto desse liberalismo no século XX, que coloca gerações em conflito. Até aí, ok, beleza, desse conflito a gente conseguiu extrair muita coisa boa. Você falou dos convívios que você tinha com os velhos, eu também tinha, meu pai tinha os amigos dele, eu ficava observando. Nós trocamos o choque de gerações pelo ódio à geração anterior, né? Hoje o moleque de 20 anos, ele odeia a geração anterior, porque a geração anterior que poluiu, que não sei o quê. Quer dizer, depois você sai só de geração, você vai para homem e mulher. Homem e mulher deixa de ser homem e mulher, daí começa a ser cada vez mais nuclear o ódio. E a gente sabe que isso é um troço construído há muito tempo. Há pouco tempo eu vi um programa chamado Jovem Urgente, um programa da TV Educativa, se eu não me engano, e tentar lembrar o nome do psiquiatra que regia o programa. Agora eu não vou lembrar, depois eu... Então, isso em 1969. É um programa antigo. Antigo, desculpa, não falei. Eu achei que era de agora. Não, é de 1969. Esse discurso do ódio de geração, ele já está pregando ali, e ele é um cara mais velho, né? Ali tem, em torno dele tem uma molecada, molecada tudo com cara de inteligente, falando, nossa, que legal, como meu pai é um bosta. E aí tem até junto lá está os Mutantes, Novos Baianos, que eram bons, né? Paulo Gaudêncio? Paulo Gaudêncio, exatamente. Paulo Gaudêncio, que é um cara manjado até hoje. Sim, até hoje. Ele fazia aqueles café filosóficos. Levado a sério. Ele fazia. Então, e é assim, o cara doutrinando descaradamente, assim, mostrando pra molecada que os pais deles são os merdas e que eles precisam cair fora, entendeu? Quem ama você mesmo sou eu, não o cara que te criou, exatamente. Que te alimentou, que te... Porque ali ele dá a entender o seguinte, que a mãe só te ama porque ela é oprimida. Você é mais ou menos como se fosse obrigado a amá-lo porque o patriarca mandou, entendeu? Cara, é uma coisa, ele dá esse nó. Sim. Agora, então por isso que eu digo, isso é uma construção. Exato. Normalmente esses caras, o physique de rôle também, não sei se é o caso ali, não estou falando que mas é o professor que quer comer as aluninhas. Total. Né, que é o cara que quer quebrar isso. Sempre tem uma coisa muito mesquinha por trás, né? Assim, muito pequena. Então, porque o liberalismo ele implica, no final das contas, que só existem contatos, não existem relações. Então só existe contato e extração, entendeu? Então, no final das contas, existe um problema maior nessa questão dos contatos, como o Luiz está falando, que se o meu desejo me define, se tudo que eu quero eu vou fazer, não existe sacrifício. Porque a essência do amor é o sacrifício. Entendeu? Então, assim, se a mãe faz um sacrifício, é porque ela é oprimida, não é porque ela quer, entendeu? Ou porque ela, na verdade, ama a tal ponto que ela vai restringir o desejo dela. Como o pai também, porque a ideia de que a família é sempre legal, não é um sacrifício, mas essa é a essência do amor, é isso que Cristo mostrou, o amor maior é o sacrifício, entendeu? Claro. Então, essa é a essência dessa destruição que esse liberalismo tem causado e que está conectado com a questão oriental. Essa mentalidade, ela tem duas coisas, a questão das gerações e da mentalidade liberal, etc., que o Arthur falou lá atrás, que estão ligadas, que é essa mentalidade liberal, da utilidade e não sei o quê, ela penetrou também as religiões, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa, ela vai lá pra missa, ela vai pro culto, mas ela não tá lá.
ela não tá buscando a Deus. Ela tá indo lá, assim, fazer um negócio. Tá indo lá... Cumprindo tabela e... Cumprindo tabela, ou indo se sentir bem. Se mostrar um pouco e não sei o quê. E muitas vezes ela vai cair. Dar um selfie. Exato. Faz o selfiezinho na igreja. Você fala, cara, já não valeu a missa. Um dos sintomas desse... Não, eu acho pelo contrário. Só vale se você mostrar pros outros. Só se for pro Instagram. Eu tenho mixed feelings com isso, porque, às vezes o cara tá incentivando as pessoas. Sim, às vezes e a igreja é bonita. Depende do coração da pessoa, e só Deus sabe. Claro. Enfim, o ponto é que é o seguinte, você vai vendo que isso fica tão patente, que muitas vezes o cara, é um fenômeno que todo mundo já viu, o cara, ele vai pra igreja, ele começa a querer se envolver na comunidade ali e tal, não sei o quê. No primeiro probleminha, na primeira fofoca mal contada, na primeira... Ele já sai correndo. Comum, né? Quer dizer, que acontece em qualquer círculo. O cara já sai correndo e vai pra outra. Tanto é que eu vivi isso porque meu pai ia em igreja, vai em igreja neopentecostal, minha avó é da Assembleia e tal, não sei o quê. E a coisa mais normal do mundo era o cara ver o pastor fazendo um negócio que ele não gostou. E assim, não é que o cara foi pra igreja do lado da mesma denominação, ele muda pra outra denominação, que tem outra, já acha que... e vai pra outra. Quando não muda pra outra religião. Exato. Então assim, e dentro do catolicismo, mesma coisa. Tem um monte de... O cara ali entra na paróquia, aí tem um atrito com a irmãzinha lá, aí não quer, já é a paróquia, não presta, o padre é filho da puta. Porque ele já entra achando que ele sabe tudo que é bom, Exato. É importante. Então ele Zero humildade. Sai correndo, né, e vai pra outra. Ou então, pior, ele entra na igreja como se fosse um fast food de sacramento, né? Então ele vai lá, recebe o sacramento e corre. Né? Não ajuda. Isso é o máximo da solidão mesmo. Sim, que isso a gente está falando. Né? Foi uma recomendação do Olavo, inclusive. Que foi uma coisa que ele errou, na minha opinião. Enfim, ele falava, não se envolva na igreja. Não se envolva. Vá lá, recebe o sacramento e sai correndo. Né? Então, ele mandou essa aí. E essa coisa do conflito geracional é o seguinte. Olha, antigamente, você tinha a noção... as gerações conviviam em harmonia, mas o velho tinha noção de que aquele mundo em que ele estava vivendo não é exatamente o mesmo mundo em que ele cresceu, que aquele mundo não é dele. Portanto, ele não se envolve em tantas atividades. E a geração mais jovem tinha noção disso, mas o velho tinha noção de que ele conhece certas coisas que não mudam. E essas coisas que não mudam, ele vê acontecendo ainda assim. E com isso ele pode contribuir e pode ensinar para o jovem. E o jovem pode aprender isso e agir no contexto novo, que é o mundo dele. É a coisa mais saudável, né? Exato. Então, não é negar o seu tempo, né? Que não, exato. Não então tem coisas com as quais as pessoas mais velhas não vão conseguir lidar. Imagina falar para um sujeito, pega, sei lá, o pastor Augusto Nicodemos e fala para ele começar a fazer vídeos de 1 minuto usando trends do TikTok para evangelizar. Ele não vai conseguir. Fala pro Carlos Nogueira fazer a mesma coisa. Não vai dar errado, velho. Coitado, deixa o velho. Deixa o velho ser velho e deixa os jovens aprenderem com isso e fazer. Exato, ele ensina lá, o cara aprende com ele e faz o negócio no TikTok, entendeu? Não, e a gente às vezes cai um pouco nesse erro também, né? De generalizar a geração, até porque agora com meu filho, que tá mais adolescente, eu tenho um pouco mais eu tento extrair, até ele mostrou umas músicas legais daquele jogo lá, esqueci o nome do jogo, Persona. Do Persona. Pô, um puta som. E aí então você começa a ver que realmente tem algumas coisas que a gente generaliza um pouco e que tudo bem, que ele tem uma bolha aqui, mais de São Paulo, da nossa turma e tal, mas são pessoas como a gente era moleque igual, sabe? Sim. Muda um pouco algumas tecnologias, muda um pouco um jeito de pensar aqui e ali, mas é um moleque descobrindo o mundo, e como tem um monte aí, e que está cercado por essa fobia não, mas essa pressão social que a gente felizmente não teve tanto, e que os caras, e para um moleque de 16 anos, de 14, 16 anos, isso é muito sufocante. E aí ele vê um cara red pill falando um monte de coisa lá, e a mesma coisa a menina que vai pro feminismo e não sei o quê, porque é uma certa resposta a isso que está acontecendo, é uma resposta errada, né? Quando você vai no limite, mas é uma resposta, e o cara vai... E tem um outro ponto aí, que ao mesmo tempo que você tem ideologias de tipo revolucionária que pregam ódio a todos que vieram antes, você tem gerações anteriores agora que passaram a vida inteira tentando viver de maneira hedonista. Então, justamente por conta do materialismo no qual eles acreditaram. Então você tem uma profecia autorrealizável. Você jogou os velhos no hedonismo, né? Fez eles viverem uma vida de bosta, eles são velhos mal formados muitas vezes, mal formados no sentido estrito mesmo, não estavam sem nada na cabeça, né? Geraram um ambiente cultural terrível
E você tá ensinando pro jovem a odiar a geração anterior. Aí ele olha pra geração anterior... Esse ponto é bom. E ele fala assim, pô, é uma profecia autorrealizável. Né? Então é uma coisa meio orobórica, inclusive, né? É um ciclo que... É lógico que eles não previram essas coisas. Isso Alguém previu. Alguém previu. O ódio, assim, o que ia ser contra eles... não, eles não, mas Exato, enfim. E aí tem uma coisa aqui, eu acho que isso tudo estava anunciado, né, que a gente traçou vários, não, pô, isso aí começa no liberalismo, começa não sei aonde. Eu acho que começou com Caim matando Abel. Porque... Finalizamos com a homilida? Vai lá. Não, e isso é inclusive uma coisa que eu aprendi com o Guénon, não foi nem... Pronto. Vamos comentar do Guénon. Homilia da gnóstica agora. Não, mas é verdade, porque é o A seguinte... que ponto chegamos, velho? Agora a gente tá ferrado, velho. Os olavistas vão vir, os amigos do Trelli aí, todo mundo. que dividia peixe Aliás, com ele, vai encher o saco de dominista, de não sei o que, de guenonzista, de Não. cacete. O Guénon na sua homilia na Tarica ali, na Rua Mariano Procópio, ele falou um negócio muito interessante, que é o seguinte, o que acontece? Qual é o conflito entre Caim e Abel? Caim e Abel, é pedido a ambos um sacrifício para Deus. Né? E Abel dá um sacrifício, dá um animal em sacrifício. Né? E Caim, ele dá os vegetais, né? Que é um sacrifício que não agradou a Deus. Nem a mim te agradaria. Então, Prefiro um cordeirinho. Na Já linguagem... fica a dica, você que é vegetariano e não come carne, fica a dica. Hashtag fica a dica. Na Aí. linguagem de hoje, o Abel deu um iPhone, né? E o Caim deu um Motorola velho. Então, mas tem uma questão simbólica aí que é o seguinte, a primeira coisa é, Deus fala, eu não me agrado desse sacrifício. A reação de Caim é olhar para Deus e falar, não, olha... Eu organizei o ambiente à minha volta, eu ordenei o cosmos, por assim dizer, e fiz o ritual. O ritual merece uma recompensa. Entendeu? Não importa se ele foi bem feito, mal feito, se foi com coração, se não eu foi. fiz o ritual. Não importa se Deus se agradou ou não. Eu fiz o ritual. Eu fiz a macumba e o resultado, eu preciso de um resultado. Então, o que acontece aqui? Caim, e tem outra questão também. Abel era nômade. Caim é agricultor. As tribos de Israel... antes de chegarem a Jerusalém, que é a terra prometida, que é uma analogia da peregrinação na terra indo até o paraíso, eles eram nomádicos também. Eles viviam em tendas. Né? E o estilo de vida de agricultura requer uma prisão à terra. Requer que você fixe suas raízes na terra. Isso cria uma relação de posse e um apego ao ambiente muito maior. E é comum nessas sociedades mais antigas, por exemplo, os índios que eram nômades ainda, não é que o cara era nômade porque ele não sabia agricultura. Muitas vezes o cara tinha horror à agricultura. Você sugere para ele morar numa casa de pedra, o cara falta fazer um sinal da cruz para você. Ele não quer. Muitos, tem até relatos de druidas que eles não escreviam o que eles acreditavam, porque eles acreditavam que tinha uma questão de aprisionar, que isso aprisionaria o espírito, tiraria a liberdade do espírito, que você está registrando para sempre. Aí veja, às vezes você vai mudar, você vai se aprofundar, e para que você quer aquilo registrado? Você tem que ter a versão dentro atual. De você. Exato. Não estou dizendo que isso está certo, mas é que tem uma questão simbólica aí, que é o seguinte, depois que isso acontece, Deus se desagrada com o sacrifício de Caim, e Caim decide matar Abel. Né? Isso é também um símbolo do estilo de vida sedentário da agricultura matando o nomadismo. Pode ser encarado simbolicamente dessa forma também. E acontece uma coisa, os descendentes de Caim fundam a civilização. Eles desenvolvem a técnica. Eles começam a minerar, desenvolvem a metalurgia. Fazem que até os músicos, né? Exato. E eles fazem de coisa boa, sabe? Eles fazem uma sociedade. A civilização é cainita. O domínio do ser humano, do cosmos, para realizar os próprios objetivos é cainita. Em certo sentido, você pode dizer que essas religiões orientais, elas são religiões cainitas. Elas são religiões do domínio do ser humano sobre as forças para se libertar delas. Só que olha que curioso. Todas as coisas que a gente está falando de ruim que aconteceram aqui, do smartphone engolindo o sujeito praticamente, né? Do cara se aprisionando nos meios digitais, são aprisionamentos que a técnica mal utilizada gera sobre o ser humano. Então, de tanto se aprofundar na técnica, e aprofundar em vários sentidos, né? Porque para produzir essas coisas você precisa de metais que estão debaixo da terra. Então o cara vai descendo, e tirando das profundezas coisas para facilitar suas vidas, seu próprio prazer, o cara acaba se aprisionando. Então, e é curioso, é um aprisionamento inicial que promete a libertação e que só vira mais aprisionamento.
E aí tem um plot twist. Né, que é, pô, então a civilização tem que tocar fogo? Mano, não tem que tocar fogo na civilização. Apesar de que ela vai queimar no fim dos tempos, né? Vai acabar. O que acontece é o seguinte, você não pode... Essa questão conservadora, liberal que a gente tem de eu vou defender a civilização ocidental, eu vou defender o Ocidente, isso é um vício cainita. Não significa que você não possa amar a sua pátria, a sua cultura. Mas a defesa da civilização pela civilização mantém a gente preso nesse mesmo vício. Você tem que amar um princípio maior. Ao mesmo tempo que Caim construiu casas de pedra, Deus fez uma coisa. Ele pegou a pedra e na pedra ele gravou os mandamentos. O verbo se fez carne e ele é a pedra angular. Você pode entregar a pedra, por assim dizer, a Deus. Você está na sociedade, você pode estar nela, mas sem o apego cainita à sociedade. Porque o que mais gera problema, que é mentalidade cainita na religião. Eu fiz a oração, eu fiz o meu devocional, porque eu quero prosperidade, eu quero que Deus me ame e me dê um emprego melhor, me dê um carro novo, me dê um não sei o quê. Cara, não é assim. Você pode usar dessas coisas para fazer a vontade de Deus, é bom ter conforto, é bom correr atrás de melhorar a vida, prover para sua família, etc. Mas tem que ser por amor a Deus. E se Deus se desagradar, você muda o que você está fazendo, ao invés de se revoltar contra quem faz direito, se revoltar contra Deus. Tá? Isso aí. Então Muito bem. começou com Caim e a civilização fez o que ela faz. E não podemos cair na confusão de achar que estar cercado também é sinônimo de não estar sozinho. Porque às vezes você está cercado de gente só falando de assuntos pequenos, babacas, idiotas. Não, estou falando da gente aqui. Estou falando do geral, né? Você vê, o que não você tem muitas problema turmas, eventualmente você... Não, eventualmente sim, mas o problema é que às vezes a pessoa está com problema, cheio de coisa, mas ela chega num meio que ela não consegue ter voz, né? Ela não consegue se abrir com ninguém, enfim, porque ela não está num meio para isso, que é um meio moderno, enfim. Desculpa descer tanto o seu... Não, mas é isso mesmo, porque cara, mesmo isso. nessas relações, o cara chega na roda de conversa, velho, ele muitas vezes ele não quer tem um saber assunto do próximo. Zero. Ele quer saber do que o próximo... É cada vez pior isso. Isso é impressionante. Do que o próximo pode dar pra ele. Ele Ninguém chega na se menina, interessa. objetificando a menina. Às vezes ele gosta do amigo dele, não é porque ele ama, porque é uma pessoa. É porque, esse cara é engraçado, eu me divirto, ele me entretém. Mas isso eu só tô com o cara... E assim mesmo ele piorou muito. Até caiu o nível, né? 6 anos de convivência aqui é foda, As piadas cara. começam a se repetir. Tá difícil, mano, vou te falar. Muito bem. Difícil. Mas olha... isso. Não é casa, é difícil. O momento que eu estive mais sozinho, tinha um monte de gente em volta, é isso mesmo, é verdade. E foi quando eu reencontrei Deus que eu vi, eu nunca mais vou estar sozinho, isso é que é legal. Esse é o... E aí, me desculpe o protestante, eu ainda tenho um pai e uma mãe, né? Vocês se conhecem. Puta que pariu, pronto. Deus, Duguinista, Não, mas eu olavista, protestante, católico. Eu Nós acho vamos que ser ele tem odiados por razão, todos. eu acho que ele tem razão. Ele tem razão Mas é nesse isso aí. velho. Pra gente o pai é suficiente. Então tá bom. Machistas. Às vezes você quer um chamego de mãe, lógico, né? Mas mas- tudo bem, cada um... Não, o pai é suficiente. Tá bom. Eu entendo que pra você não é. Entendi. Não vem com essa, não. Então tá bom. Não, ok. Olha, veio bom, por né? meio desse o Arthur, comunicar... hoje você já mandou Zizek e mandou o... Não, o outro veio com Guénon. Não, o... Mandei o Zeg. Mandou o Zizek e mandou O Eric Fromm. Eric Fromm, que era da escola de Frankfurt. Quer dizer, você tá caprichando hoje, né, bicho? Mas a gente é aberto. Agora, só a última coisa para finalizar, que eu não quero me furtar de dizer, que na nossa entrevista com o Aldo Rebelo, a gente estava falando com ele, a parte para mim que mais pegou foi quando ele falou, não, porque a religião, quando você está sofrendo, né? O Estado não te dá as coisas, você precisa de Deus para ter um alívio, não sei o que. Olha, tudo bem, eu acho que você não entendeu direito para que serve Deus, mas tudo bem. Eu achei engraçado essa parte. Muita gente comentou. Mas o lá Aldo Rebelo, a essa altura, ainda é ateu, porra. Eu não acho que ele não é, ele não. diz que é Coisa católico. demodê. Eu acho que não, mas eu acho que é um catolicismo ainda meio
Pô, eu não sei como é que é o Também catolicismo não sei, dele, pô, exatamente. é o coração Não, dele. mas foi pela... Eu tô falando pelo Às texto vezes ele, dele. cara, ele tá... Vê lá o texto Cara, que não ele precisa falou. levar a sério. O isso velho aí. tá a foi vida só uma piada. inteira, o velho tá a vida toda lá no comunismo. Ele hoje vai combustão, vai ter combustão. Puta, Antes vai. que o Lucas entre em combustão, eu vou dar o tchau aqui pro pessoal. Isso, vamos Você conhece essa moça? Você conhece essa moça do OnlyFans, não? Ah, pronto. Quem? Ó, editor, bota ele pegando fogo. Não, corta no quem. Quem pega Muito fogo? bem. Não deixe de assistir os nossos outros programas no canal. Não deixe de compartilhar, dar joinha, comentar. A gente lê todos os comentários. Todo mundo aqui lê os comentários. Então, é isso aí. A gente se estendeu bastante hoje. Nos vemos no responde. próximo... No próximo o quê? No próximo programa Quinto Próximo Elemento. programa, Quinto São tantos Elemento, programas que eu já isso me aí, perco. isso aí. No próximo Quinto Elemento. Muito obrigado a todos. Arthur, um grande abraço. Abraço, aí. Arthur. Valeu, Um Arthur. abraço. Fique com Deus. Deus Manda abençoe. Um abraço Deus abençoe. para os nossos irmãos portugueses aí. Vou mandar. Ó, e você aí que viu até aqui e acha que o que a gente diz aqui é relevante, mas sabe que nem todo mundo vai ver uma conversa de 2 horas? Clica nesse vídeo aqui que ele tem 10 minutos, a gente fala muita coisa da nossa agenda política aqui, que resumida, você pode assistir e mandar pro seu amigo. Muito bem. Caraca, hein? Muito bem.